Abre meus lábios, ó Senhor. Cristo por nós padeceu, morreu e foi sepultado. Vinde todos adoremos. Cristo por nós padeceu, morreu e foi sepultado. Vinde todos adoremos. Vinde exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Cristo por nós padeceu, morreu e foi sepultado. Vinde todos adoremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos, e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Cristo por nós padeceu, morreu e foi sepultado. Vinde todos adoremos. Vinde adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Cristo por nós padeceu, morreu e foi sepultado. Vinde todos adoremos. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Cristo por nós padeceu, morreu e
foi sepultado. Vinde todos adoremos. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cristo por nós padeceu, morreu e foi sepultado. Vinde todos adoremos. Chorando vós cantamos um hino de louvor. As faltas perdoai-nos, de todos Redentor. Vencestes o inimigo, morrendo sobre a cruz, marcada em nossas frontes, é o sol que nos conduz. Jamais venha lesar-nos o antigo tentador. Lavou-nos no batismo o sangue redentor. Por nós descer quisestes da morte à região, aos pais que aguardavam trouxeste salvação. Vireis no fim dos tempos, Senhor, juiz e rei, então recompensando quem segue a vossa lei. Curai nossas feridas, pedimos-vos, Senhor. A vós e ao Pai louvando, e ao Espírito de amor. Tranquilo eu adormeço e repouso em vossa paz. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubeste aliviar-me nos momentos de aflição,
Atendei por piedade e escutai minha oração. Filhos do homem, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por vosso servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam: quem nos dá felicidade? Sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração do que aos outros na fartura, no seu trigo e o vinho novo. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço. Pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tranquilo eu adormeço e repouso em vossa paz. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Deus me inspirou uma admirável afeição pelos santos que habitam sua terra. Multiplicam, no entanto, suas dores os que correm para os deuses estrangeiro, seu sacrifício, sanguinários não partilho, nem seus nomes passarão pelos seus lábios. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Foi demarcada para mim a melhor terra, e eu exulto de alegria em minha herança.
Eu bendigo ao Senhor, que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limite, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até meu corpo no repouso está tranquilo. Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam. Porque ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente o coração? Quem não dirige sua mente para o crime, nem jura falso para o dano de seu próximo. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. Ó portas, levantai vossas frontes, elevai-vos bem mais alto, antigas portas,
a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. É o Senhor, o valoroso, onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. Ó portas, levantai vossas frontes, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O Rei da Glória é o Senhor, Deus do universo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Defendei a minha causa e libertai-me. Pela palavra que me destes, dai-me a vida. Da carta aos Hebreus. Irmãos, tenhamos cuidado enquanto nos é oferecido a oportunidade do repouso de Deus. Não aconteça que alguém de vós fique para trás. Também nós, como eles, recebemos uma boa nova. Mas a proclamação da palavra de nada lhes adiantou, por não ter sido acompanhada da fé daqueles que a tinham ouvido. Enquanto nós que acreditamos, entramos no seu repouso. E é assim como ele falou. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Isso não obstinte as obras de Deus estarem terminadas desde a criação do mundo. Pois em certos lugares assim falou dos 7 dias. E Deus repousou no 7º dia de todas as suas obras. E ainda, novamente, não entrarão no meu repouso. Então, ainda há oportunidade para alguns entrarem neste repouso. E é como os primeiros que receberam o anúncio não entraram por causa da sua incredulidade. Deus marca de novo um dia, um hoje, falando por Davi. Muito tempo depois, como se disse acima, hoje se ouvirdes sua voz, não endureceis os vossos corações. Ora, se Josué lhes tivesse proporcionado esse repouso, não falaria de um dia depois. Portanto, ainda está reservado um repouso sabático para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no repouso de Deus está descansando de suas obras, assim como Deus descansou das suas. Esforcemo-nos, portanto, por entrar neste repouso, para que ninguém repita o acima referido exemplo de desobediência. A palavra de Deus é viva, eficaz, cortante de qualquer espada, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medula. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa
ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que devemos prestar conta. Sepultado o Senhor, rolaram uma pedra à entrada do túmulo e lacraram o sepulcro, colocando soldados a fim de guardá-lo. Os chefes do povo chegaram a Pilatos e pediram que mandasse vigiar o sepulcro, colocando soldados a fim de guardá-lo. Segunda leitura de uma antiga homilia no grande sábado santo. O que está acontecendo hoje? Grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio, porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva, cativos, agora libertos dos sofrimentos. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou para os demais, batendo no peito e cheio de admiração: o meu Senhor está no meio de nós. E Cristo respondeu a Adão, e conteu o Espírito, e tomando-o pela mão, disse: acorda, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus. Por tua causa me tornei teu filho, por ti e por aqueles que nasceram de ti. Agora digo, e com todo o meu poder, ordeno aos que estavam na prisão, sai, e aos que jaziam nas trevas, vinde para a luz, e aos entorpecidos, levantai-vos. Eu te ordeno, acorda, tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te, os mortos. Levanta-te dentre os mortos. Eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obras das minhas mãos. Levanta-te, ó minha imagem. Tu que foste criado à minha semelhança. Levanta-te, sairemos daqui. Tu em mim e eu em ti. Somos uma só e indivisível pessoa. Por ti, eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti, eu, o Senhor, tomei tua condição de escravo. Por ti, eu, que habito no mais alto dos céus, desci à terra e fui até o mesmo sepulcro, debaixo da terra.
Por ti, feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti, que deixaste o jardim do paraíso, ao sair de um jardim, fui entregue aos judeus e num jardim crucificado. Vê em meu rosto os escarros que por ti recebi, para destituir-te o sopro da vida original. Vê na minha face as bofetadas que levei para restaurar, conforme a minha imagem, a tua beleza corrompida. Vê as minhas costas, as marcas dos açoites que suportei por ti para retirar de teus ombros o peso do pecado. Vê minhas mãos fortemente pregadas à árvore da cruz, por causa de ti, como outrora, estendeste levemente as tuas mãos para a árvore do paraíso. Adormeci na cruz e por tua causa a lança penetrou em meu lado. Como Eva surgiu do teu, ao adormeceres no paraíso. Meu lado curou a dor do teu lado. Meu sono vai arrancar-te do sono da morte. Minha lança deteve a lança que estava dirigida contra ti. Levanta-te, vamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso. Eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas num trono celeste. O inimigo afastou de ti a árvore, símbolo da vida. Eu, porém, que sou a vida, estou agora junto de ti. Constituí anjos que, como servo, te guardassem. Ordeno agora que eles te adorem como Deus, embora não seja Deus. Está preparado o trono dos querubins, prontos e apostos os mensageiros, construído o leito nupcial, preparado o banquete, as mansões e os tabernáculos eternos adornados. Abertos os tesouros de todos os bens, e o reino dos céus, preparado para ti desde toda a eternidade. Nosso pastor se retirou, ele é a fonte de água viva, e o sol na sua morte escurecendo se apagou. E aquele que trazia prisioneiro o homem primeiro, por Cristo aprisionado. Hoje o nosso Salvador arrombou as portas da morte e quebrou os seus ferrolhos. Destruiu as prisões do inferno e derrubou o poder satânico. Hoje o nosso Salvador arrombou as portas da morte e quebrou os seus ferrolhos.
Lamentarão a sua morte como a um filho primogênito, pois foi morto inocente. Jesus Cristo, Senhor nosso. Ó Deus, ouvi a minha voz, o meu lamento. Salvai minha vida do inimigo aterrador. Protegei-me das intrigas dos perversos e do tumulto dos obreiros da maldade. Eles afiam suas línguas como espadas, lançam palavras venenosas como flechas, para ferir os inocentes às ocultas e atingi-los de repente, sem temor. Uns aos outros se encorajam para o mal e combinam as ocultas traiçoeiros, onde pôr as armadilhas preparadas, comentando entre si quem nos verá. Eles tramam e disfarçam os seus crimes. É um abismo o coração de cada homem. Deus, porém, os ferirá com suas flechas e cairão todos feridos de repente. Sua língua os levará à perdição, e quem os vir meneará sua cabeça. Com temor proclamará a ação de Deus e tirará uma lição de sua obra. O homem justo há de alegrar-se no Senhor, e junto dele encontrará o seu refúgio, e os de reto coração triunfarão. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lamentarão a sua morte como a um filho primogênito, pois foi morto inocente. Jesus Cristo, Senhor nosso. Das portas do abismo, livrai-me, Senhor. Eu dizia, é necessário que eu me vá no apogeu de minha vida e de meus dias. Para a mansão triste dos mortos descerei,
sem viver o que me resta dos meus anos. Eu dizia: não verei o Senhor Deus, sobre a terra dos viventes nunca mais. Nunca mais verei um homem neste mundo. Minha morada foi a força arrebatada, desarmada como a tenda de um pastor. Qual tecelão eu ia tecendo a minha vida, mas agora foi cortada a sua trama. Vou me acabando de manhã até a tarde, passo a noite a gemer até a aurora. Como um leão que me tritura os ossos todos, assim eu vou me consumindo dia e noite. O meu grito é semelhante ao da andorinha, o meu gemido se parece ao da rolinha. Os meus olhos se cansam de elevar-se e pedir-vos: socorrei-me, Senhor Deus. Mas vós livrastes minha vida do sepulcro e lançastes para trás os meus pecados. Pois a mansão triste dos mortos não vos louva, nem a morte poderá agradecer-vos. Para quem desce a sepultura é terminada, a esperança em vosso amor sempre fiel. Só os vivos é que podem vos louvar, como hoje eu vos louvo agradecido. O Pai há de contar para seus filhos vossa verdade e vosso amor sempre fiel. Senhor, salvai-me, vinde logo em meu auxílio, e a vida inteira cantaremos nossos salmos, agradecendo ao Senhor em sua casa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Das portas do abismo, livrai-me, Senhor. Estive morto e agora vivo, sou vivente pelos séculos, tenho as chaves dos abismos e a vitória sobre a morte. Louvai, ó Senhor Deus, no santuário, louvai-o no alto céu de seu poder. Louvai-o por seus feitos grandiosos, louvai-o em sua grandeza majestosa, louvai-o com o toque da trombeta,
Louvai-o com a harpa e com a cítara. Louvai-o com a dança e o tambor. Louvai-o com as cordas e as flautas. Louvai-o com cimbalos sonorosos. Louvai-o com cimbalos de jubilo. Louve a Deus tudo que vive e que respira. Tudo cante os louvores do Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estive morto e agora vivo, sou vivente pelos séculos, tenho as chaves dos abismos e a vitória sobre a morte. E eis o que diz o Senhor: em suas aflições me procurarão. Vinde, voltemos para o Senhor. E ele nos feriu e há de tratar-nos. E ele nos machucou e há de curar-nos. Em 2 dias nos dará a vida. E ao 3º dia há de restaurar-nos. E viveremos em sua presença. Jesus Cristo se humilhou e se fez obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, em sua glória dele o nome mais sublime, muito acima de outro nome. Essas imagens aqui à frente tentam manifestar aquilo que a igreja celebra ou vive hoje. A imagem do Senhor morto velada recorda o corpo ausente, da vista, dos sentidos. Mas a igreja que permanece diante do sepulcro na esperança do seu Senhor voltar. Maria, ela é a mulher, no sentido amplo da Sagrada Escritura. A igreja é a mulher no sentido próprio. Então, no livro do Apocalipse, sobretudo, quando se fala da mulher, não se fala diretamente de Maria, se fala da igreja. Mas é apropriado enxergar aquela mulher Maria, porque Maria é a realização atual daquilo que a igreja tende a ser. Ela caminha para isso. Então, Maria, como filha da igreja, ela já chegou à plenitude daquilo que a igreja como um todo pretende ser. Então, nós, enquanto igreja peregrina, guardamos o silêncio e também nos colocamos diante do túmulo, não um túmulo físico, mas essa realidade espiritual, esperando o Senhor voltar. Então, eu quero partilhar um pouco
sobre o sentido do sábado, que é tão desconhecido ainda e nós precisamos trabalhar para poder reformar no coração dos cristãos. Não existe sábado de aleluia. Isso é preciso exorcizar. O aleluia é do domingo, não é do sábado. Sábado é sábado santo. E o sábado santo é o grande dia do silêncio de Deus. Por isso, nós não temos nenhuma ação litúrgica propriamente dita no dia de hoje. Nada. A igreja não celebra nada no dia de hoje. Nós estamos reunidos para celebrar o ofício das trevas numa celebração devocional, não num caráter oficial litúrgico da igreja. A igreja hoje está em silêncio, porque a igreja é que representa essa realidade divina entre nós. Mas não é um silêncio vazio, mas um silêncio fecundo, fecundidade, carregado de esperança. Esperança é a palavra própria do cristão. O que é a preparação para o Natal, senão a esperança de um tempo novo? O que é uma preparação para a Páscoa, a esperança de um tempo novo? E esse tempo novo que nós esperamos não se realiza aqui. Ele começa aqui. A igreja permanece junto ao sepulcro, contemplando o mistério. Cristo está lá oculto no sepulcro, mas nós podemos contemplar, meditar o que está acontecendo, como esse autor da segunda leitura do ofício das leituras. Nós temos na profissão de fé um artigo que nós celebramos hoje, e unicamente hoje. É o único dia do ano que se celebra ele. Que é: desceu à mansão dos mortos. Desceu à mansão dos mortos significa o que ele está fazendo no sábado. Esse artigo de fé está relacionado ao dia de hoje. Ele vai ao encontro de Adão, como nós meditamos na primeira leitura, e de toda a humanidade, para arrancá-la da morte. Este dia não é simplesmente um intervalo entre cruz e ressurreição, não é um hiato. Ele é o limiar de algo novo. Assim como a aurora não é um intervalo entre a noite e o dia, e o sábado não é um intervalo entre a cruz e a ressurreição. A passagem do tempo antigo para o 8º dia. Nós somos os crentes do 8º dia. O dia sem ocaso. O dia da nova criação. Ou, como a carta aos Hebreus coloca, o repouso sabático. Ainda hoje, depois de muitos tempos, surgem aí grupos que voltam ao sábado antigo. Nós temos aí os nossos irmãos adventistas do 7º dia. Mas o 7º dia é o dia que Deus descansou. O 7º dia é o sábado. O 7º dia é o dia que Jesus está depositado no sepulcro. É o dia de hoje. Mas ele não está ativo no sepulcro. Ele está ali, já, ainda, ou também, conduzindo a obra da salvação. Os padres da igreja, de modo especial Agostinho, compreenderam profundamente isso. Para eles, o 8º dia não é apenas o domingo cronológico. Não é o domingo cronológico. Por isso o domingo é tão importante para nós. Mas o tempo novo inaugurado pela ressurreição. O nosso domingo
católico não tem nada a ver com o domingo da folhinha do calendário. O nosso domingo é o 8º dia, que ultrapassa o ciclo da semana e introduz a eternidade dentro da história. Santo Agostinho expressa isso com profundidade no Sermão 8, sobre os Salmos. O 8º dia, que é também o primeiro, representa a vida nova, que não terá fim. Então, aquilo que nós vivemos no domingo é aquilo que nós vamos viver para toda a eternidade. Aí eu fico imaginando quando a gente falta a missa de domingo, né? O que nós vamos fazer na eternidade? A missa dominical, a celebração dominical em torno do altar, ela representa aquilo que nós vamos viver toda a eternidade. Se as pessoas têm dificuldade de vir para a missa, vai fazer o que no céu? Porque o domingo é o dia do encontro com o Senhor. E é o encontro com o Senhor vivo e ressuscitado na Eucaristia. Não tem outro encontro. Se eu não entendo o que é o domingo, como que eu posso compreender o que é o céu? E ainda, Santo Agostinho continua. O Senhor ressuscitou no 8º dia, isto é, depois do sábado, para nos conduzir à vida que não conhece ocaso. Depois do sábado, no 8º dia depois do sábado, porque Santo Agostinho está contando a cronologia da criação. No primeiro dia Deus fez algo, no segundo algo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. No 7º descansou e no 8º ressuscitou. A recriação. Então a criação vai até o 6º dia. O 7º dia é um ponto de descanso de Deus. E o 8º dia é a recriação. No 7º dia é o dia que Adão pecou, né? Adão e Eva pecaram. É o dia da queda. Da parte humana é o dia da queda. E nesse 7º dia Deus entra e restaura. Assim, o sábado santo é como um ventre, como útero da nova criação. Nele tudo parece terminado, mas, na verdade, tudo está sendo recriado, reconciliado. Deus, que descansou no 7º dia da criação, agora não permanece no repouso. Ele age no silêncio, preparando o dia definitivo. Por isso, este dia nos ensina uma espiritualidade muito concreta, profunda. Quando tudo parece silêncio, Deus está operando. Na nossa vida, quando parece que Deus não escuta as nossas orações, Ele está operando. Talvez Ele não está falando conosco, mas Ele está agindo ao nosso favor. O silêncio não é inatividade, é a descrição do agir de Deus. Quando tudo parece acabado, quando tudo parece morte, a vida está sendo gestada. E é justamente deste silêncio que irrompe a luz da vigília pascal. E é nesse silêncio do sábado que nós vamos, mais tarde, tocar todos os sinos da igreja e cantar o aleluia. É desse silêncio. O anúncio do 8º dia, onde Cristo, vencedor da morte, abre para nós a eternidade. Por isso, é tão importante a gente meditar, não é nem tanto estudar.
o estudo nós vamos fazendo, mas a meditação é muito mais importante. É parar e perguntar. Se as pessoas se perguntassem o porquê das coisas, viveriam melhor. Se os católicos se perguntassem, o que significa o sábado? O que tem a ver o sábado? Na sexta, Jesus morreu. No domingo, ressuscitou. Sábado. O que significa? No sábado, agora, nós contemplamos algo. Mas em todas as questões, nós deveríamos meditar. A meditação é um caminho para a contemplação. Quem não medita, não contempla. Então, que Deus nos dê essa graça hoje, também, nessa nossa preparação, de também aguardar no silêncio, na esperança, a criação que está sendo gestada no sepulcro. E aos eleitos que hoje, logo após o ofício das trevas, vão receber o óleo dos catecúmenos, recordar que é preciso deixar a vida velha para poder entrar na vida nova. E até aqui é o limiar dessa gestação. Nós já estamos no dia, já é a preparação imediata. Então, tudo aquilo que ainda precisa ser renunciado agora. Então, cada um de vocês tem um coração e vocês sabem no coração o quão ele está liberto a Deus e a sua ação, ou quão ele está preso ainda por algum amarra. E só depende de vocês, não depende de ninguém. Nós podemos ajudar e favorecer vocês nesse caminho de libertação, mas vocês também precisam, cada um, se libertar. E que a experiência do sepulcro possa ajudar vocês também a compreender que Jesus foi lá no fundo, bem no fundo, para resgatar você. Cada um de vocês, para tirar justamente da realidade de morte, da morte do pecado, sobretudo. Salvai-nos, Salvador do Universo, por vossa cruz e vosso sangue nos remistes. Ajudai-nos, nos pedimos, nosso Deus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias.
serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pelo amor do coração de nosso Deus, sol nascente que nos veio visitar, lá do alto como luz resplandecente, a iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-nos no caminho da paz. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Salvador do universo, por vossa cruz e vosso sangue nos remistes. Ajudai-nos, vos pedimos, nosso Deus. Adoremos com sincera piedade a Cristo, nosso Redentor, que por nós sofreu a paixão e foi sepultado, para ressuscitar ao terceiro dia, e peçamos humildemente: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nosso Salvador, que junto à cruz e ao sepulcro quiseste ter presente a vossa Mãe dolorosa, tornai-nos também participantes da vossa paixão por meio dos sofrimentos da vida. Cristo, nosso Senhor, que como grão de trigo caído na terra, fizeste germinar para nós o admirável fruto da vida eterna, dai-nos a graça de morrer para o pecado e viver somente para Deus. Cristo, nosso pastor, que jazendo do sepulcro, quiseste vos ocultar da vida de todos, ensinai-nos a amar nossa vida, escondida convosco em Deus Pai. Cristo, novo Adão, que desceste ao reino dos mortos para libertar o justo, que desde a origem do mundo lá estavam encarcerados. Compadecei-vos dos que estão mortos no túmulo de seus pecados, para que, escutando a vossa voz, recuperem a vida. Cristo, Filho do Deus vivo, que pelo batismo nos sepultaste convosco, tornai-nos cada vez mais semelhante a vós, no mistério de vossa ressurreição, para que vivamos a vida nova da graça.
nossas preces prossigamos implorando a vinda do reino, com as mesmas palavras que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai cheio de bondade, vosso Filho unigênito desceu à mansão dos mortos e dela surgiu vitorioso. Concedei aos vossos fiéis, sepultados com ele no batismo, que pela força da ressurreição participem da vida eterna com ele, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Então, após o encerramento do ofício das trevas, imediatamente nós vamos iniciar o rito da unção dos catecúmenos. Eu convido também a comunidade a participar. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos ou ajoelhai-vos para receber a bênção. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo a graça de sua bênção. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Em nome do Senhor, ide em paz, o Senhor vos acompanhe.